Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui encontramos reunidos como família, como irmãos em Cristo. Sabemos que o Senhor fala através da sua palavra e Amém. colocamos nossos corações abertos, que não sejamos atrapalhados por nossos pensamentos que vão longe e nossa concentração esteja dentro do Espírito, para que possamos ouvir o Teu Espírito falando ao nós. Amém. Fortalece os irmãos, fortalece o irmão Vitor, trazer uma palavra junto com os demais irmãos, que Amém. possamos ser enriquecidos nessa manhã, para que conheçamos mais a Cristo Jesus como Senhor. Pai, muito Amém. obrigado por como o Senhor tem nos ensinado. Nós colocamos de coração aberto para que essa manhã possamos ter esse refrigério e conhecer mais da sua pessoa. Em nome de Jesus, Amém. 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 Deus seja louvado. Então, o assunto é a graça de Deus, né? A graça, a palavra graça, irmãos, é muito usado, né, no linguagem cristão. Quando você escuta a palavra graça, nunca você vai associar em uma palavra secular, né? Você vai associar sempre às coisas de Deus. E exatamente isso que nós precisamos considerar. O que tem acontecido é que nós temos, essa palavra graça tem sido tornado muito vã, vamos dizer, muito repetitivo, e você perde, você perdeu o conceito real da graça. Se bem é uma palavra que é usada para as coisas de Deus, nós precisamos trazer o significado, embora a gente já entende, já conhece, né? Nós já tínhamos visto várias vezes sobre isso, mas sempre é bom lembrarmos. Principalmente quando se trata da graça, irmãos, ele vai produzir em nosso coração regocijo, alegria, né? Por quê, irmãos? Porque nos traz o conceito verdadeiro do que significa a expressão graça. Então, ontem com os irmãos Sanderson e Ângelo já ouvimos alguma coisa. Mas a palavra em grego é charis. Essa é a palavra que é utilizada para graça. Então, tem no Novo Testamento quase 155 vezes a menção graça. Então, se você for no dicionário bíblico, você vai encontrar muitas vezes a palavra graça. Como ela é bem rica, né, e abundante, nós vamos escolher alguns versículos para começar a leitura. Eu queria fazer uma observação. Qual que é o significado dela? Quando você vai na palavra charás, ou charas, ela tem como uma conotação alegria, regocijo, beleza, encanto, favor ou gratidão. Então, quando a gente associa a palavra graça, nós lembramos de aquilo que Deus fez. Então, nós aqui, o que que nós fazemos de nossa parte? Deus fez e nós nos regozijamos. Então, nunca esqueça, irmão, graça é quando Deus move seu favor ou move sua mão em favor de nós, né? Então, por isso que alguns irmãos traduzem graça é o favor imerecido. Quando a gente usa essa expressão favor imerecido, é como você colocar posicionalmente a graça como algo do passado. Então, eu não merecia e Deus moveu sua mão em favor de mim. Pode até ser assim, mas é muito superficial se nós trazemos isso. Então, quando você vai nessa palavra charás, em grego, você vai encontrar 155 vezes, como eu disse. Mas eu queria, com os irmãos, aproveitar a leitura, um versículo que é extraordinário. Atos 20, versículo 32. Eu pedi para o irmão Mauri, por favor, irmão Mauri, Atos, capítulo 20, versículo 32, para começar. Estou abrindo aqui, irmão. Tá bom, irmão? Atos 20, Sim. Atos 20, versículo 32. 31, 32. Sim. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. É esse, irmão? Esse aí. É o versículo 32, né? O capítulo 20 É de o Atos. versículo 32. O 31 fala, procurando eles matá-lo, né, de Paulo, né, na prisão de Paulo, chegou ao Eu acho que não. conhecimento do comandante Eu, da eu, força. eu acho que não tá aí, não, irmão.
É o Atos capítulo 20, 20. Atos 20, Ah, o 32. 20, desculpa, eu estava lendo 21, desculpa. É, Tá bom. é, por isso que eu vi, eu falei, opa, É, agora, pois, encomendo ao Senhor e a isso. palavra da sua graça, que tem o Amém. poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Amém. Amém. Agora Amém. está dentro da palavra, dentro da Tá reunião. certo. Tá bom. Excelente, irmão. Graças ao Senhor. Então, quando a gente fala assim, a palavra da sua graça, então a graça tem uma, vamos dizer, uma personalidade. A palavra de sua graça envolve aquilo especificamente que Deus faz. Por isso que nós, quando nós olhamos no Antigo Testamento, e é interessante, irmãos, tem um versículo no Antigo Testamento, especificamente no capítulo 6 de Gênesis, quando o Senhor, quando Deus disse que teve, não Deus, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Aí está a expressão. Então você vê, é interessante, irmãos, que a palavra graça no Antigo Testamento também é usada, mas, claro, logicamente é um significado diferente. E quando você vai capítulo 6 de Gênesis, me acompanha, por favor, irmãos. Aqui você lembra no versículo 3 que o Senhor falou, e disse o Senhor, versículo 3: Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Então, o desígnio de Deus aqui, irmãos, diante de tudo que estava acontecendo naquela geração, é que ele ia destruir a humanidade. Já pensou, irmãos, se Deus destruísse tudo a partir dali? Ou seja, diante desse quadro que você vê que o homem, aqui no versículo 1, disse como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. Aqui no versículo 2 diz: vendo os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá mais com o homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Ó, versículo 5: viu o Senhor, olha a expressão, irmãos, que a maldade do homem se havia multiplicado. Se havia multiplicado na terra e que era continuamente o mal e todo o desígnio de seu coração. Se Deus destruísse todo ali, irmãos, o que seria então do plano de Deus, né? Então, você vê, Deus, a ação de Deus. Aí o irmão Genaro entrou, conseguiu. Tá ouvindo, irmão Genaro? E nós. Fala um pouquinho para nós ouvir se você tá, a tua voz está saindo. Amém? Graça e paz. Ah, agora sim. Tá ouvindo, então. Perfeito. Então, nós estamos aqui se movendo sobre a graça, irmão Genaro. Nós lemos um versículo que é Atos 20, 32, e agora nós estamos em Gênesis para descrever a ação de Deus. Graça é a palavra que nos traz a mão ou a ação de Deus em favor de nós. Aqui no versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, vou ler de novo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente o mal, todo o desígnio do coração. Então, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que crê, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Ah, irmãos, olha só que expressão, o versículo 8 que diz: porém, Noé achou graça diante de Deus. Olha que lindo, irmãos. Então, nós temos dois lados da graça. A graça sempre foi Deus, ou que parte de Deus. Mas o endereço, irmãos, é hacia o homem. Então, nunca, irmãos, a graça é direcionada para os anjos. Porque em Hebreus capítulo 1, capítulo 2, nós temos a expressão que diz que Deus não socorreu os anjos. Então, os anjos que se rebelaram contra Deus, que foram arrastados pelo inimigo de Deus, que é o diabo, Deus não socorreu.
Vamos dizer, a graça não foi até eles. Por isso, irmãos, graça você tem que saber que parte de Deus é ação de Deus e o receptor é o homem. Não é lindo, irmãos? Por isso que quando você traz a graça é muito rico, irmãos. Porque a ação de Deus já começou lá em Gênesis. Né? Você vê, irmãos, quando Adão comeu daquele fruto que Deus tinha falado que não comesse, porque certamente ele morreria, mas ali Deus fez um sacrifício, né? Trazendo, cobrindo eles com peles, mostrando que a justiça de Deus, somente Deus podia salvar esse homem que agora era pecador. E quando você vai em Gênesis, você encontra também que Deus expulsou Adão e Eva do jardim e colocou no caminho a árvore da vida, querubins, para que o homem não pegasse da árvore da vida. Porque agora que o pecado entrou no homem, imagina o quadro. Se Adão tomasse ou comesse daquele fruto, o que aconteceria, irmãos? Como ia ser possível que a graça de Deus se manifestasse? Então, no plano eterno de Deus, na sua soberania, no seu grande poder e no seu grande amor para conosco, ele expulsou o homem do jardim do Éden. Então, muitas vezes a gente olha para aquele ato, né, de Deus expulsar Adão do jardim como algo negativo, né? Puxa, expulsar de um lugar tão lindo ao homem que criara, mas Deus estava preservando. Essa era a ação da graça de Deus. Porque ao impedir o homem comer da árvore da vida, irmãos, ele estava projetando esse plano perfeito de trazer a salvação do homem. Então, a graça de Deus e a mão de Deus em favor do homem já começa no jardim, irmãos. O jardim do Éden. Então, aqui nós vemos todo esse desdobramento, essa expressão que é usado para Noé. Mas Noé achou graça diante do Senhor. Que coisa, irmãos. Podemos dizer que agora o plano de Deus está sendo desenvolvido, está sendo preservado nesse Noé. Veio a destruição sobre o homem, sobre a humanidade. Veio o dilúvio, matou a todos. Mas ele preservou 8 pessoas, mostrando a graça de Deus. Irmãos, que maravilhoso ver dessa maneira a graça de Deus. Por um lado, vem o juízo para manifestar a justiça. Mas, por outro, a graça sendo manifestada. Nós lembramos, capítulo 1 de Gênesis, né? Versículo, podemos ler do 14 em adiante até o 17. João, capítulo 1, versículo 14 em adiante. Olha, irmãos, a manifestação da graça. E o verbo que era com Deus, o verbo que no princípio estava com Deus, que era Deus, o que aconteceu? Você fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e clama: este é de quem eu disse, em quem vem depois de mim, tem contudo a primacia, porquanto já existia antes de mim. E onde nós falamos bastante sobre a persistência do Filho, né? Ficou muito rico essa abordagem, mas não vai dar tempo agora. Versículo 16. Porque todos nós temos essa expressão, irmão, recebido da sua plenitude. Graça sobre graça. Então, em Cristo, irmãos, aquele que era impossível de ver, aquele que era impossível de se aproximar, em Cristo se fez possível conhecer. Não somente conhecer, mas ver ao Pai. Então, aquele filho que está no seio do Pai é o que revelou esse grande Deus e poderoso, cheio de graça. Essa graça que se manifesta agora na pessoa de Cristo, vindo na plenitude do tempo, né? Todos nós, irmãos, temos visto, irmãos, essa graça sendo derramada, graça sobre graça. Como o irmão falou, eu lembro desse irmão falar assim: irmãos, todos nós estamos recebendo presentes, ele falava, né? Irmão, quando você acorda de manhã, você tem que abrir o pacotinho.
nos Estados Unidos é costume, no Natal, né? Levanta de manhã e ele tem aí a árvore de Natal. Estou trazendo uma figura só, né? E ali as crianças levantam da cama, vão correndo para debaixo da árvore e tem aqueles presentes tudo embrulhadinho, né? E eles tudo contente, vai e abre o pacotinho, né? E aí todo mundo feliz porque recebe presente. Ele falava desse jeito, né? Você quando acorda de manhã, você tem que abrir teus presentes, ele falava. E eu gostava disso. Porque Deus, cada dia, ele quer manifestar sua graça. Graça sobre graça. Mas eu quero agora que a palavra é mais clara, irmãos. Ele não quer te dar presentes, porque a gente traz presente, por exemplo, comprei uma casa, comprei um carro, bênção, né? Quem está doente quer receber saúde, quer ser curado. Acho que seria presente. Então, ele acha que o presente de Deus, ou a graça de Deus, é trazer alguma coisa de bem para você. E esse é um conceito muito arraigado, irmão, entre os irmãos. Às vezes não relacionamos com Deus porque Deus é Pai, Deus é bom, né? E dizemos assim, Senhor, me dá esse, me socorre. Então aí Deus te dá. Essa é a graça de Deus. Não, irmãos. Eu quero trazer com clareza agora, irmãos, que a graça de Deus é nos dar o Filho. O plano de Deus, o desejo de Deus é que nós partilhemos a vida de Deus. Isso que é experimentar graça sobre graça, né? Da plenitude de Cristo. Experimentar cada dia. Pode ser, irmãos, que você não tenha sido abençoado com bens materiais, mas que você que é crente, irmão, você foi abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus e em lugares celestiais. Não é maravilhoso, irmão? Essa é a graça de Deus. Então, nós definimos que a graça de Deus é aquilo que Deus faz em favor do homem. E não dizemos um versículo que está em... Nós limos ontem, né? Vamos ler de novo. Tito, né? O livro de Tito, por favor, irmãos. Tito, capítulo 2, versículo 11 em adiante. Pode ler, irmão Genaro? Pois a graça de Deus. Está ouvindo bem? Estamos ouvindo. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Até o 15, irmão. 15. Até o 15. Até o Irmão 15. Vitor, repete o livro. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Vou de novo com 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos nesse mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Tá bem. Glória a Deus. Então, você vê aqui a expressão, muito boa a versão do irmão Genaro ali. Mas aqui na versão Ara, usa uma expressão que é educando-nos, né? A educação aqui, irmãos, vamos dizer, é a experiência que nós temos com o Senhor. Eu estava ouvindo uma mensagem que ele dizia que a experiência espiritual começa a partir de que nós somos declarados filhos de Deus. Você vê ali nós lemos no capítulo 1, versículo 14 em adiante, quando você lê no 16, 17, ele disse, aos seus veio e os seus o rejeitaram, mas aqueles que o receberam, deu-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus. Estes não nasceram de vontade de carne,
mas de Deus. Então, desde que nós começamos uma vida com Deus pela fé, porque recebemos dessa graça, né? Nós começamos a trilhar uma vida com Deus. Então, essa graça, que é a mão de Deus, através da pessoa de Cristo, nós podemos ser educados, essa expressão, educação, a nós termos uma vida, durante o tempo que nós aguardamos a manifestação completa dele, né, da pessoa de Cristo, nós somos educados a ter um viver que agrada a Deus, fazendo o querer de Deus. E ele disse, a expressão que usa aqui é no versículo 12, educando-nos para que renegadas a impiedades e paixões mundanas, ou seja, em contrapartida ao que nossa própria natureza nos exige. Porque, irmãos, não vamos nos enganar. Nós, como homens terrenos que somos, que nascemos nesse mundo, estamos sujeitos a paixões, que são aqueles desejos nossos naturais. Não estou falando com isso, irmãos, que você tem desejos grosseiros, né? Coisas feias. Não. Estou falando que, naturalmente, nós somos pessoas carregadas de desejos. Nós queremos ter uma boa vida, nós queremos muitas coisas que agradam a nós. Mas aqui, a graça de Deus, que é a própria pessoa de Cristo em nós, está nos conduzindo a um viver que agrada a Deus. Como Paulo mesmo disse, tudo me é lícito, mas não todo me convém. Então, movidos pelo Espírito, movidos pelo Senhor, nós somos conduzidos a ter um viver em contrapartida desse mundo, irmãos, que é contra Deus. Esse mundo perverso, ele fala lá em Gálatas, né? Que ele não desarraigou desse mundo perverso. Ou seja, nós não somos igual a esse mundo. Nós não somos um mais no meio do monte. Nós não estamos desse lado do mundo. Nós estamos do outro lado. Em contrapartida, o Espírito, ou a graça, vamos dizer assim, nos ensina a viver de quê? Viver sensata, justa e piedosamente nesse mundo. Aguardando, e esse aqui é lindo, irmãos. Durante nosso tempo, estamos aguardando essa bendita esperança, irmãos. Estamos sendo fortalecidos a ter um viver que agrada a Deus. E Paulo, irmãos, é alguém que aprendeu a experimentar a graça. Ele usa uma expressão no capítulo 12, versículo 9, não precisa ir lá, quando ele roga ao Senhor, porque ele tinha um aguilhão na carne, né? E ele rogou ao Senhor para o Senhor remover o espinho da carne. Mas o Senhor faz uma resposta para ele: minha graça te basta. Ou seja, ele não somente não se educa para ter um viver que agrada a Deus, ela é o meio pela qual nós temos um viver que agrada a Deus. É o meio pela qual Deus manifesta o que ele quer, irmãos. Ou seja, Paulo mesmo disse, pela graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, está vendo, irmãos? Quando você vê aquele personagem nas Escrituras, um grande homem de Deus, Paulo, o apóstolo, alguém que viveu para servir ao Senhor, agradar ao Senhor, pregador do Evangelho, direcionado para o ministério entre os gentios e nos deixou tanta riqueza nas Escrituras, ele disse: não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, como se partisse de nós. Tá vendo, irmãos? Pela graça de Deus, sou o que sou. Irmãos, nada provém de nós. Isso que a graça nos educa, irmãos. Quando você tem um viver que agrada a Deus, sempre você tem nesse íntimo interior teu, essa clareza, irmãos, que não pertence a nós nada, irmãos. Tudo provém dele, o qual nos habilitou, ele diz, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. E quando eu falo não da letra, irmãos, nos faz lembrar o que o próprio João escreve ali no capítulo 1 de João, versículo 16, que diz que por meio de Moisés veio a lei, né? Então, quando você lembra de Moisés, lembra da lei, não lembra? Mas a lei, irmãos, ela não traz a graça. A lei traz o conhecimento de Deus, mas ao mesmo tempo traz
como uma evidência, deixa em evidência o que o homem é. O homem que está fora de Deus, o homem que nasceu de Adão, ele, por natureza, ele não consegue agradar a Deus. Toda tentativa de querer agradar a Deus através da lei foi frustrada. Por isso que a lei, ela é santa, é pura, ela expressa Deus, mas ele não pode trazer justiça. E Paulo, ele usa várias epístolas para falar que a lei, ela trazia condenação àquele que tentava cumprir. E ele mesmo usa a expressão. Diante da lei, ele que não conhecia pecado, agora pela lei, ele conhece pecado. Mas o versículo diz, continua dizendo, né? Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, pelo Moisés veio a lei, né? Mas por Cristo veio a graça e a verdade. Então, irmãos, como é que nós podemos hoje experimentar essa graça abundante, né? Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós temos essa realidade. Você sabe que o que a graça nos comunica? Aqui em capítulo 2 que nós lemos, diz por quanto a graça de Deus se manifestou. Então, essa graça de Deus que se manifesta salvadora, irmão, não é para o passado, isso falamos ontem. Não é somente quando eu crio em Cristo Jesus que eu sou agora salvo. Ela se manifesta constantemente salvadora, irmão. Você acorda cada dia e você pode experimentar essa graça de Deus que proporciona a salvação. Nada foi feito em nós, tudo foi feito em Cristo. Por isso que a graça de Deus, que é a ação de Deus através da pessoa de Cristo, não foi para aquele dia que você creu, ou quando ele morreu na cruz só. Ah, Jesus morreu na cruz para me salvar. Agora eu criei, já sou salvo. Pode falar, mas ela precisa se manifestar salvadora todos os dias. O início, Vitor, está em Efésios 2, 8 Sim. ao 9. Irmão, Pode falar, irmão. Efésios 2, 8 ao 9 fala assim, porque pela graça é o ponto de partida, vamos dizer, na nossa experiência, né? Sim. Sim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E já começa dizendo, isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Muito bom. Muito bom, irmão. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas o nosso problema, o Carlos, você sabe que nós trazemos isso aqui como algo do passado. E isso que é o assunto que eu estava querendo desenvolver nesse sentido, né? Porque quando você traz aqui no capítulo 2, que é fantástico a leitura, isso aqui você vai ver que ele nos deu vida, né? Essa expressão, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Isso nas quais andastes outrora. Essa expressão, andastes outrora. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós todos andamos outrora, segundo as inclinações ou desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, olha a expressão aqui, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas pela graça de Deus, aqui no versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui a expressão, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo. Quando você lê isso aqui até aqui, que tempo é? Presente, passado ou futuro? Tudo que nós lemos. Não é passado? Pode falar, irmão. irmão, está reverberando demais o som. Está reverberando o seu som. Não sei se é quando você aproxima do microfone, mas o som fica reverberando. Não sei se está acontecendo para os irmãos aí. E agora?
O teu som tá reverberando, eu acho que é porque tá no celular, eu acho que é a distância, tem hora que trava e tá... Eu acho que é assim, alguma coisa. Ah, tá bom. Vou falar mais longe, então. Aí tá ouvindo, né? Eu acho que quando fala perto, eu acho que o som reverbera e tem hora que quase dá uma travada. Deixa eu aproveitar e trazer uma colocação aqui, que foi uma coisa Sim, que o Espírito me colocou. Na madrugada eu ouvi isso. Qual é a sim, situação? Eu acho que pega um gancho com relação à graça. Em Romanos 6, versículo 6, fala que fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Me tocou muito o seguinte: o que acontece com nós, como cristãos? Que nós olhamos para o velho homem e não sim. olhamos pela fé, pela graça que a Cristo, de a gente está feito em Cristo, a crucificação, estamos unidos com Ele. E o que acontece? Queremos aperfeiçoar o velho homem, em santidade do velho homem, e as pessoas acabam se retrocedendo muito da fé. Então, essa Sim. palavra está feita em Cristo, unidos com Cristo pela fé, e isso é a graça e a manifestação de Deus, para que não apoiemos em nós, para que nós Verdade. não olhamos as nossas condições. Era Amém. isso aí. Isso que eu queria acrescentar, irmão. Muito bom. E trouxe como complemento, acho que é o mais essencial, né? Porque a partir de que nós cremos e temos uma vida com Deus e estarmos unidos, porque essa expressão é muito bom, estamos unidos na morte dele, nós temos um viver que agrada a Deus. Aqui no versículo que o irmão leu, disse assim: se já morremos com Cristo, tá vendo? Complementando, né? Disse: se já morremos com Cristo, então cremos também que com ele viveremos. Não é para, vamos dizer, lá quando ele vem, ou lá no céu, como alguns pensam, né? Assim, quando nós unimos a ele na sua morte, viveremos nele, seria a expressão. Ou viveremos para ele. Como disse 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. Sabendo isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Você vê a expressão? Um morreu por todos, logo todos morreram. Para quê, irmãos? Para os que vivem agora, vivam para agradar-lhe a Ele. Em outras palavras, essa união que nós temos com Ele na sua morte nos capacita, que é a graça de Deus sendo manifestada, para vivermos de uma maneira que agrada a Ele. E o que o irmão falou é muito interessante, não é uma questão de aperfeiçoamento, ser uma pessoa melhor. Está falando de que nós, pelo fato de estarmos unidos a Ele, Ele se manifesta em nós como aquilo que agrada a Ele. Por isso que a exortação constante para nós é buscar agradar a Deus, buscar conhecer a sua vontade. Romanos também nos diz isso, né? Apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então, o que o Carlos trouxe aqui, né? Que definiu muito bem que a graça de Deus é o quê? É a salvação que ocorreu em Cristo, que não parte de nós, e que, vamos dizer, no momento que você crê, você se apropria disso. Efésios capítulo 2, versículo 5, nos diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu, essa expressão, nos deu vida. Mas aonde que nos deu vida, irmãos? A nós, propriamente dita, agora nós temos vida? Não, nos deu vida juntamente, está vendo? Ou seja, na medida que nós estamos crendo e nos unindo a Ele na sua morte, nós temos essa vida que vem dele para agradá-lo. Pela graça, sois salvos. Por isso que graça sendo manifestada salvadora é todos os dias. Por um lado, quando eu criei, vamos dizer, já estou posicionalmente em Cristo. Sentados em lugares celestiais em Cristo, recebendo toda essa bênção espiritual.
Mas, por outro, preciso constantemente perseverar unidos a Cristo para que ele se manifeste em nós. Isso é graça, irmãos. Graça sobre graça. Você está vendo? Não foi graça no passado, mas é graça sobre graça todos os dias. Recebendo da plenitude, como usa essa expressão, né? Irmãos, como é que a justiça, só para lembrar, como é que a justiça de Deus se manifestou? Podemos dizer que a lei, todo aquele que praticava a lei podia viver por ele. Por que que podia viver pela prática da lei? Porque era justificado. Se alguém pegasse a lei e cumprisse ela integralmente, o que que ele seria? Justo. E, portanto, se ele era justo, ele receberia o quê? Vida eterna. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que não tem nenhum justo sequer, ninguém conseguiu cumprir a lei. Portanto, ninguém podia ser justificado. Mas agora, aqueles que vivem sem a lei, a justiça de Deus se mostrou salvadora. Ou seja, por meio da justiça que vem na fé de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, nós temos a vida. Por isso que essa vida, irmão, é juntamente com Cristo. Separado dele não temos vida. Não é que Deus te deu a vida quando Jesus ressuscitou, agora você já tem vida. Não. É nele é que nós temos a vida. Você lembra, irmão Genaro, o versículo que nos ajuda a entender a vida eterna ou não? Rapaz, agora mesmo, não. 1 de João, capítulo 5, versículo 11. Vamos lá. Onze e 12, irmão. Já estou indo aí. 5:11. Sim. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Aleluia. Isso significa que quando ele nos deu vida juntamente com ele, é porque a vida está onde? No seu Filho, irmãos. Ou seja, quando nós cremos e nos unimos a ele na sua morte, juntamente com ele recebemos a vida. E tem um versículo em João 5, 26. Eu vou ler lá, não precisa ir você. João 5, 26. Eu vou ler para os irmãos aqui. Olha que lindo, irmãos, esse versículo. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, Deus Pai, que é o dador da vida, que é o Criador, deu vida a seu Filho em si mesmo para que ele concedesse vida. Olha que impressionante. João 17. João 17, versículo 2. Diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele concedesse a vida eterna a todos o que lhes deste. Mas, irmão, quando você lê um versículo como esse aqui, qual que é o entendimento que nós temos? O que vem a nossa percepção? É como se fosse que quando Cristo ressuscitou, ele te deu assim, né? Te deu a vida. Você lê assim e parece que é isso, né? Nos deu a vida eterna. Ele concedeu a vida eterna. Mas como que ele concedeu a vida eterna agora? É nele mesmo, irmãos. É nele é que nós temos a realidade da vida eterna. Por isso que quem tem ao Filho, irmão Genaro, tem o quê, irmão? Tem a vida. Aleluia! Você vê que não é separadamente. Por isso que tracei a questão da graça sendo manifestada, irmãos. É nele que nós temos a realidade de todas as coisas. Uma delas é a justiça. Quando nós trazemos a justiça como algo que aconteceu no passado, quando nós crimos, você vê, parece que a justiça já está, já foi.
é algo que já recebi. Não, a justiça se manifesta, assim como a graça, irmãos, que se manifesta, a justiça precisa se manifestar todos os dias, porque nele é que nós temos a realidade da justiça. Nós somos justificados nele. Você lembra qual foi o erro, irmãos, do povo de Israel? O povo de Israel, irmãos, por ele se achar o povo de Deus, o povo mais privilegiado da terra, e que eles tinham Moisés e tinham a lei, eles estabeleceram sua própria justiça. Puxa, irmãos, esse aqui é o perigo para nós. Porque nós que recebemos a Cristo, vamos dizer, já tem justiça. Agora eu vou fazer um viver que agrada a Deus. Irmãos, a justiça está em Cristo. Quando nós temos a Cristo, temos a vida eterna, não falamos, mas a justiça também. Porque olha como diz em Romanos 9, olha que lindo, irmãos. Romanos 10, perdão. Romanos 10, olha que impressionante, irmãos. Versículo 2. Lhe dou testemunho de que ele tem selo por Deus, porém não tem entendimento. Quando fala da justiça, ele está falando que Israel, que era o povo de Deus, eles tinham selo por Deus. E selo, irmãos, é interessante. A palavra selo diz assim, fúria, indignação, rivalidade, inveja, ou contencioso, ciúme. Vamos dizer, eles contendiam com as pessoas. Não era assim com Jesus? Os fariseus, religiosos, sempre contendendo contra Deus. Ou seja, eles têm um posicionamento radical. Já conhece alguém que é assim, irmão? Você consegue passar alguma coisa para essa pessoa? Quando a pessoa é radical, ele tem sua própria maneira de ver as coisas. Você pode ter que compartilhar com ela, né? Mas você não vai mover ele, não. Porque ele já tem seu próprio conceito das coisas. Não consiga ser ajudado. Eu pergunto para os irmãos, qual dos fariseus o Senhor conseguiu ajudar? O único que eu sei aqui é Paulo, né? Mas a partir de que ele se converteu ao Senhor. Mas sendo judeu propriamente dito, ele participou de quê? Nós ouvimos uma mensagem do Estevão, do irmão Romeu Bornelli, e nós vemos que Estevão, né, cheio do Espírito Santo, ele confrontou o Sinédrio, e o Sinédrio é a representação do momento, daquele momento, dessa autoridade de Deus, daqueles elite na palavra de Deus, conhecedor da Escritura, intérpretes da lei, esses mesmos que crucificaram o Senhor, condenaram ao Senhor, agora estão confrontando Estevão. E Estevão, cheio do Espírito de Deus, ninguém podia contrarrestar o que ele falava. Porque ele estava cheio de graça, né, vamos dizer, cheio do Espírito, e com força ele trazia a verdade para esses homens. Mas eu pergunto, irmãos, esses homens que estavam ouvindo aí com intrepidez a um homem cheio do Espírito Santo, eles falaram, sim, é verdade, nós recebemos essa palavra vem de Deus, puxa, nós fizemos tanto errado, vamos nos arrepender. Foi assim, irmão? Resistia no Espírito. Não foi assim, irmão. Resistia. Porque uma pessoa que é celosa, ele é celosa das coisas de Deus, mas em si mesma. Não é o selo que vem de Deus. Porque Jesus também, Paulo também tinha selo. Lembra que no capítulo 11, 2 Coríntios, ele diz, você com o selo de Deus, ele fala, né? Visto que você tem preparado para apresentar a um só marido. Ele disse essa expressão. Mas aqui o selo de Israel não era um selo que buscava a vontade de Deus. Era um selo daquelas tradições que eles receberam, daquela formação que eles tinham, errando vamos dizer assim, ao que vinha de Deus realmente. Não conhecendo a Deus, nem o que vinha de Deus. Versículo 3. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Tá impressionante, irmãos? Irmão Mauri, melhorou o áudio ou não? Melhorou. De vez em quando dá umas reverberações, mas melhorou. Estou trabalhando fechado para ver se melhora.
Eu também fechei aqui a câmera, que acho que melhorou então. Porquanto desconhecendo a justiça. Deve ser internet também, porque aqui está perfeito. Ah, tá bom. Obrigado, irmão. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e aqui eu estou lendo Romanos 10, versículo 3, irmã Ângela. Romanos 10, versículo 3. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Irmãos, eu queria trazer esse sentimento que estava queimando no meu coração faz tempo já. Quando você coloca a justiça no tempo passado, você perde, irmão, sabe o quê? A manifestação da graça. Porque a graça de Deus, que se manifesta salvadora, é quando você reconhece que você precisa da justiça. Não é algo do passado. Por um lado, aconteceu. Vamos dizer, por um lado, você já tem posicionamento, a riqueza daquilo que aconteceu em Cristo. Mas, por outro, a graça precisa se manifestar em mim, irmãos. Que ação de Deus. É a que Deus realiza. Mas tudo que Deus realiza, irmãos, para nós, é através de Cristo. É através da pessoa dele. Não é maravilhoso, irmão, ver essas coisas? Não vamos ser como o povo de Deus, que era celoso. Mas não tinha o quê, irmão Amaury? O que não tinha o povo de Deus? Não tinha entendimento, né? Zeloso sem entendimento. Viu, irmãos? Porque, às vezes, eu falo por mim, irmão, eu pego a espada de conhecimento, de letra que está aqui na minha cabeça, e começo a cortar todo mundo, porque eu vejo dessa maneira. Eu tenho um celo pelas coisas de Deus, mas não tenho entendimento. O entendimento que o Senhor nos traz pelo Espírito, irmãos, é para que nós perseveremos, permaneçamos nele, para que a graça de Deus se manifeste. Irmão Vitor, Sim, irmão. o que encaixa naquilo que você estava compartilhando de Estevão e isso que você acabou de falar, e porque é muito sério, porque É muito o sério. Estevão falou com a autoridade do Espírito. Por que as pessoas não creram e não viram? Né? Sim. Até lembramos um pouquinho, só de 1 Coríntios, capítulo 2, fala que por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão do seu próprio espírito que está nele. Sim. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, irmãos, Sim. aí tem duas situações que voltam a falar do espírito da verdade e do espírito do erro. O espírito do mundo é o espírito do erro. Fala por si só, busca só seus próprios interesses, busca o farisaísmo, as suas opiniões, e muitas vezes, dentro do conceito humano, coisas aparentemente boas, mas não tem nada a ver com as coisas de Deus. Né? Amém. É verdade. Mas o homem natural não aceita. Olha a Não. situação. Por isso que eles se rebelam. Eles pegaram pedras unanimemente e arremeteram contra ele, e Saulo consentia com a sua morte. E isso foi imputado. A gente vê o testemunho de Estevão naquele final, que foi o princípio que o próprio Senhor Jesus Cristo teve na cruz. Não impute Também. neles esse pecado, né? Ou, quer dizer, aquele coração que estava realmente unido ao Pai, né? Porque fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, irmão. São loucura. E não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente, porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém. É isso aí, irmão. Muito Aleluia. rico. Muita riqueza, irmão Mauri. Pode falar, irmão Genaro. Deixa eu colocar aqui no fone, porque ele sai com ecos, né? Sim. Então, vou colocar aqui. Dá para me ouvir aí? Dá para ouvir. Tá. Não, eu fico assim muito extasiado assim, com a beleza, né? A beleza do homem, do ser humano, daquele que veio, não é ser humano nosso, aquele que se fez
da palavra se fez ser humano. Eu vejo assim, irmão, o irmão mostrou esse versículo, João capítulo 1, né? O Sim. verbo se fez carne, ou em outra tradução, se fez ser humano. E isso, irmãos, é maravilhoso demais, porque tudo o Amém. que Deus queria fazer, queria realizar, toda a intenção, o bom prazer, o deleite, a alegria de Deus de fazer coisa para o homem, fez tudo no Filho. Amém. E, e isso, irmão, me deu muita alegria, porque vejo que em mim não aconteceu nada. Amém. Ninguém pode se gabar, e aquele que se gaba, aquele que acha e pensa que é alguma coisa, irmãos, esse não vem da natureza de Deus. A Verdade. natureza de Deus é o seguinte, que nós, quando mais conhecemos o Senhor, mais nós conhecemos a nós mesmos também, e que em nós não existe nada bom. E a beleza de Deus do seu Filho é maravilhoso demais. Amém. Nele, Deus está fazendo tudo, e já fez tudo, na verdade. Hoje está com um prato servido para mim, irmão. Se eu Amém. pegar, entrar no Espírito, e entrar no Filho, Amém. obter o Espírito, obter a graça, a luz, o amor, tudo que Deus é, irmãos, a vida está nesse Filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Amém. Não tem como nós nos alegrar com isso, porque o que nós éramos, o nosso princípio, irmão, nós fomos privados da glória de Deus. Nós não tínhamos nenhum direito de receber nada. Mas a Sim. misericórdia de Deus, o amor de Deus é tão grande, irmão, ele visitou o homem. Quem é o homem para que se compadeça, né? Aleluia, mas Deus se compadeceu, irmão, do homem. Esse homem é o seu próprio filho. E Amém. nele Deus nos visitou. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Glória a amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus Eu seja louvado. queria só falar da palavra a graça salvadora de Deus se manifestou. É assim que diz em português? Sim, sim, irmão. A graça salvadora de Deus se manifestou. Sim. Ah, quando uma coisa se manifesta, é porque ele já existia, só que Amém. ele estava oculto. Muito Mesma bom, irmão. coisa, mesma coisa, o próprio Deus se encarnou para se manifestar, para viver, para estar com o homem. E quando João fala no capítulo 1 de João, né? Ele fala a Sim, palavra que fez carne, habitou entre nós, e era o próprio Deus, né? E depois fala a graça e a verdade. São duas coisas que vêm juntas, né? Só sim. que quem que é essa graça e a verdade? Uma pessoa. Amém. Então, o conceito, claro, que o Vitor já falou, o conceito é, a definição da graça é uma coisa feita para alguém imerecido, né? Mas muito Sim. mais que isso, é alguém que é feito sem que precisa méritos. A gente não precisava Verdade. méritos, porque se pelo mérito seria, simplesmente o nosso mérito seria o lago de fogo, né? A Sim. perdição eterna. Mas Deus não se baseou nisso. Ele olhou para o homem de maneira diferente, mas como diz o irmão aí, quem é o homem para que se lembre do homem? Dele. Quem É. somos nós, né? Nesse sentido, a gente é um homem completo, no total, né? Sim. Como um homem só, no velho Adão, por exemplo, que não somos nada, irmão. Mas assim, claro, Deus veio visitar o homem, se compadeceu do Vitor, se compadeceu de mim, se compadeceu de tantos homens, né? E a graça Sim. salvadora se manifestou. Então, resumindo, irmão, a graça não é uma coisa só feito alguma coisa no passado. Que se fosse só no passado, ficaria como história. Mariscal Lopes Sim. morreu pelo Paraguai, da Tríplice Aliança, e diz que comeu a bandeira para não se entregar e morreu. Os detalhes É. não se contam, né? Por quê, né? Mas isso é uma história, não tem nada a ver comigo. É bom que ele tenha feito tudo isso, mas não tem nada a ver comigo diretamente. Mas essa Sim. graça é uma pessoa viva. Então não é Aleluia. apenas uma coisa feito ao meu favor como um fato histórico, né? Hum. Que também é. Ele fez, sim.
Foi escrito tudo isso aí, né? Satanás sabe disso. Mas é uma Sim. pessoa que hoje se manifesta também para mim, não apenas de uma maneira doutrinária, né? Não como uma regra no caso da lei. A lei, ele impõe uma regra sobre o homem pecador, e quanto mais o homem, mesmo querendo, achando bom, né? Que a gente às vezes acha muito bom, né? Aí se esforça, e mais se esforçando, mais aparece o pecado, e mais o homem se sente, assim, aborrecido, chateado, e aí diz Impotente. essa vida Impotente. impotente, essa vida cristã não é para mim. Eu não posso, estou falando da aplicação pessoal, né? Não posso, não consigo. Como é que todo mundo fala da graça de Deus? O Paulo fala, e graça sobre graça, e eu não posso, não consigo. Tanto me esforço, eu faço isso e aquilo. Então, uma doutrina, uma regra que eu coloco para mim mesmo, é uma coisa abstrata para mim, mas a graça não é uma coisa abstrata, é uma pessoa, Amém. é uma pessoa. Então, e aí você vê a partir da encarnação de Cristo, né, a partir de Jesus, né, a graça, vamos dizer assim, ó, como a graça é uma pessoa, a graça ganhou corpo. Sim. Ele ganhou corpo, se manifestou também para o homem que estava lá. Ele era graça, para o religioso não era possível, a não ser alguns casos, talvez, que seja assim, né? Mas aí não podia, porque aquilo, como diz Vitor, tinha justiça própria, e mesmo que não tenha feito nada, também é mentiroso. Então a Sim. graça ganhou corpo, ganhou voz, e aí ele fala muitas coisas, sou verdade, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou. Então, ela se manifesta através do Filho. Então não é apenas uma intenção boa que ele tinha. Já existia a graça, irmão. Já era Verdade. a graça. Só ele se Amém. manifestou. Para nós também, hoje em dia, não é somente uma coisa. Uma palavra que que eu achei muito interessante, que diz que essa graça, um termo que fala da graça manifestada, o texto indica movimento ativo. Amém. Uma coisa que não é morta. Porque se é história, Sim. irmão Vitor, é morto, né? A É, Argentina exatamente. ganhou, a Espanha ganhou. Essa é coisa do passado, não tem nada ativo a mim, né? No momento eu me Isso. alegro, mas depois não, né? Então ele é uma pessoa, diz assim, é a graça manifestada de forma ativa, não é uma coisa morta. Mas para Sim. quem é morta? Para quem é morta é para quem não desfruta da pessoa. Então, só isso que eu Isso. queria dizer. Amém. Amém. Isso é Muito bom. muito bom, irmão Carlos. Você sabe que trouxe um complemento. Eu termino com esse versículo aqui para continuar compartilhando, porque é muito rico. Nós não vamos usar uma reunião para falar da graça. Nós precisamos vários dias para fortalecer esse conceito em nosso coração. Uma coisa que é profunda, irmãos, e que eu acho que é muito importante, é você definir. A graça, vamos dizer assim, a graça é quando Deus deu a seu filho. Então, nós sabemos que é tempo passado, porque de que maneira que Deus deu seu filho a nós? Como fala Romanos 5:8. A expressão de Romanos 5:8 nos ajuda. Ele diz: Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, de que maneira que Deus deu a seu filho? Para que mostrar o seu amor hacia nós, dando o seu filho, seu único filho, né, que ele amava, ele deu para morrer por nós, para nos resgatar. Então, um conceito bem definido. Como é que a graça pode ser entendida? É o que Deus fez ao dar a seu filho a nós. Ou seja, jamais você vai ter uma reprodução igual a essa. Deus já deu, Deus já concedeu, Jesus já morreu. Essa foi a ação de Deus. Mas como que ela se manifesta, irmãos? Quando é que ela se torna real? É quando eu tomo posse dela. Porque hoje, irmãos, a graça está disponível. A salvação está disponível. Mas para quem que é essa graça? E para quem que é essa salvação? Como a Bíblia fala claramente, é aquele que crê. Então, aquele que crê, que é constante, o crer não é
aquilo que eu criei no passado, o que eu estou crendo seria, né? O gerúndio, irmãos, de crer, sempre estando crendo, esse posicionamento constante. Estou crendo. Por que que colocam no gerúndio? Porque eu posso deixar de crer, irmãos. Ou seja, quando você continua crendo, essa graça se torna real. O conceito para definir a graça é quando nós, por um lado, Deus deu seu filho, mas por outro lado, eu correspondo a isso. Senão, não é graça. Nós falamos que é aquilo que Deus fez, certo? É o que parte de Deus, né? A partida é de Deus e o receptor sou eu. Ou seja, quando eu tomo posse daquilo, isso é real para mim. Do contrário, não é graça, irmãos. Você vê? Isso, irmãos, não é um motivo, vamos dizer, Deus está a meu favor através da pessoa de Cristo, eu experimento tudo isso, mas a graça de Deus não é para nós errarmos nesse sentido, porque quando você vai em Romanos 6, versículo 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, agora que Cristo vem me salvar e ele se manifesta Salvador constantemente para mim, eu vou viver como eu quero? Eu vou pecar? Porque Cristo é a meu favor agora. Deus já mandou o Filho e o Filho está disponível para mim. Isso vai ser ocasião para que eu pratique o pecado? Ou que viva deliberadamente no pecado? Não. De modo nenhum, ele fala, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Está vendo, irmãos? Que a graça de Deus tem um endereço. Nós precisamos perseverar na morte, unidos a ele na sua morte. Para que quando nós temos essa realidade, se manifeste um viver que agrada a Deus. Eu termino com esse versículo, irmãos, que eu gostaria de ler junto com os irmãos. João, nós lemos Timóteo, né? João 1, 2 Timóteo, aqui, 2 Timóteo 2:1. Eu termino com esse aqui. 2 Timóteo 2:1. Olha o que diz. Aqui nós sabemos que Timóteo ele estava desanimado. Que nem nós também, irmão. Muitas vezes a gente se desanima, como o irmão Genaro expressou, né? Puxa, a gente tem um posicionamento, às vezes, de querer agradar a Deus, busca e termina errando, se desanima. Puxa, eu quero agradar a Deus, mas não consigo. Mas aqui, Timóteo estava na mesma situação. Ele estava desanimado, ele estava desacreditado por tantas tribulações e ainda aquele irmão modelo, ele estava sendo preso. Ele estava, vamos dizer, passando por cadeias e isso estava desanimando ele. É porque o conceito é assim, uma pessoa de Deus, uma pessoa que é abençoada por Deus, ele não vai passar por circunstâncias. É assim, irmãos, a gente pensa às vezes que ele tem que ser abençoado, próspero. Uma pessoa que é realmente de Deus, ela tem que ser próspera. É o conceito religioso nosso. Mas aqui Paulo ele estava passando por cadeias, e aqui seu cooperador, o irmão que era assistido por ele, estava desanimado. Então, Paulo, com sadia, ele escreve essa epístola para ele, primeira e segunda epístola para ele, né? E disse: tu, pois, filho meu, essa expressão, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Que nessa manhã, irmãos, essa palavra, que é a palavra de sua graça, possa nos fortalecer no homem interior, para que perseveremos firmes em Cristo, para agradá-lo em nosso viver. Porque esse fortalecimento da graça, irmãos, é para ter um viver que agrada a Deus, buscando sempre o querer de Deus. E você termina a exortação aqui em Tito, não, que nós limos, lembra, capítulo 2, versículo 14, e diz assim: a qual assim mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade, olha a expressão, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente celoso de boas obras. Está vendo, irmãos? Por isso que essa graça que nos fortalece e nos purifica, nos redimiu primeiramente e nos purifica,
é para viver de uma maneira que agrada a Deus. Que o Senhor nos fortaleça, irmão, nos encoraje a prosseguirmos cada dia firmados nessa graça. Deus seja louvado. Eu paro por aqui, mas os irmãos vão continuar. Vamos continuar, porque é muita riqueza, irmão. Não vamos parar ainda.